Fala pessoal, estamos aqui ao vivo, espero que todo mundo esteja vendo aí. Pessoal, eu vou dar umas olhadas aqui durante a live no computador, mas é para ver os comentários de vocês. Se tiverem alguma pergunta, vocês podem estar mandando. Então, eu estou aqui com o vereador Renan Santos, um parceiro meu, um cara que eu tenho como exemplo na política, além de ser uma pessoa extraordinária, sensacional aí. O Renan, ele é vereador em Sorocaba, ele faz parte hoje, né, da comissão do combate ao coronavírus aqui. O Renan, que é um líder de bairro, um líder estudantil exemplar, eu que também cheguei a ser de uma liderança estudantil na cidade. Então, um prazer estar com você, Renan. Dê as boas-vindas aí para o pessoal que está assistindo. Boa noite, Julinho. Boa noite, Gabriel, Patrícia, que estão aí no suporte. Boa noite a todos os seguidores do Julinho. Agradecer, Julinho, o convite. É sempre um prazer debater sobre a nossa cidade, sobre o futuro e debater um pouco as perspectivas, né, desse período que nós estamos passando. O coronavírus, de fato, é tudo novo e nós não sabemos ainda quais são as consequências que isso trará. Então, convite, agradecer as palavras, admiração, respeito. Legal, Renan. Renan, hoje o tema da live é Sorocaba do futuro. Eu escolhi esse tema porque nesse momento de incertezas a gente ainda está sem saber o que vai acontecer, o que fazer, e você tem um projeto muito, para mim, o melhor projeto que alguém apresentou aqui na cidade, que é a Sorocaba do futuro, né? Então, por isso que talvez seja, a gente está fazendo hoje para inaugurar as lives, mas talvez seja o tema mais importante que a gente vai fazer aqui na página. E com uma pessoa que pode falar sobre isso, que é a sua plataforma de projeto, né? Então, Renan, eu queria começar falando do Sorocaba, né? De 2017, no governo Crespo, para cá, infelizmente parou, né? A gente pode falar que o Sorocaba parou. O ex-prefeito foi cassado 2 vezes aqui, inclusive você foi protagonista nas duas, e o Sorocaba se desvendou um esquema de corrupção absurdo aqui, né, no Ministério Público, através da Casa de Papel, e isso fez com que o Sorocaba ficasse completamente prejudicado, né? E por esse motivo, para quem não entendeu, o prefeito Crespo ele foi cassado em setembro de 2017, ele voltou a poder e foi cassado de novo, ou seja, além de tirar todos os direitos que os servidores públicos tinham, né? Tirou vários, porque eu trabalhei no sindicato de servidores, então eu posso falar que realmente ele tirou esses direitos dos servidores. O prefeito Crespo ele fez um desgoverno para a cidade, né? E isso vai prejudicar muito, num curto prazo, a cidade. O próximo representante aí vai ter que ter um projeto muito bom de governo para consertar toda a caca que foi feita aí nesses últimos anos em Sorocaba, né, Renan? E você, como vereador que participou, foi ativo, como que você enxergou todo esse prejuízo e como isso atrapalha o futuro de Sorocaba? Bom, Julinho, primeiro dizer que é lamentável o que nós temos passado em Sorocaba no último período, né? Eu considero que o governo Panúzio já tenha sido um governo muito aquém do que o Sorocaba precisava. Eu tenho discordâncias políticas e ideológicas com o governo Vitor Lippe, mas reconheço que o prefeito Vitor Lippe foi um prefeito que avançou Sorocaba. O Panúzio, a cidade parou. Quem não lembra... Só um segundo, se você puder voltar um pouquinho, que deu uma travada na transmissão, mas agora já está ok. Ah, já está ouvindo? Eu dizia que o governo Panúzio foi um governo já que a cidade travou. Quem não se lembra, Sorocaba passou por crise da coleta seletiva da coleta de lixo. Sorocaba teve muitos dias sem coleta de lixo. Depois nós passamos pela
ele centralizou o atendimento adulto e de criança, também foi muito ruim para Sorocaba, e Sorocaba não teve nada novo no governo Panunzio. Se a gente achava que tinha sido um governo ruim, quando o José Crespo entra, foi um governo catastrófico, daí em todos os aspectos. Catastrófico no sentido de ter feito um promessismo, de ter feito um estelionato eleitoral mesmo, prometeu tudo que podia e não podia na campanha para ganhar. Desvio, haja vista que tem 13 inquéritos abertos pelo Ministério Público, pela Polícia Civil, pelo GAECO, portanto, também um governo com problemas de natureza ética, né? E um governo sem feitos e sem habilidade nenhuma, que arrumou muitas brigas. Isso é desastroso do aspecto institucional, do aspecto republicano, porque se Sorocaba, é bem verdade, da década de 90 para cá, Sorocaba avançou e muito, né? Uma cidade que chegou no patamar que Sorocaba chegou, sendo aí a 8ª cidade do estado de São Paulo em matéria de renda per capita, sendo reconhecida entre as 100 melhores cidades do Brasil para se viver. Nós temos hoje um orçamento e um PIB maior do que muitas capitais do Brasil. E nos últimos 8 anos, Sorocaba interrompe esse ciclo de crescimento e, principalmente, Julinho, de qualidade de vida. Porque o que as pessoas, a bem da verdade, buscam nos municípios, porque as pessoas moram nos municípios, moram nos bairros, moram nas ruas, portanto, eu sou uma pessoa bairrista e municipalista. Eu defendo muito que o município tem que ter força. Aliás, eu acho que, inclusive, deveria ser de baixo para cima. Essa lógica do governo federal mandar dinheiro para o estado e para o município. Acho o contrário. Os municípios é que deveria repassar uma partezinha para o governo estadual, para o governo federal. Afinal, é no município que as pessoas vão. Então, você faz aí uma introdução muito importante. Nós estamos num ano eleitoral. Eu sou pré-candidato a prefeito. Quero ver o meu pré-candidato a vereador Julinho lá na Câmara, ajudando a gente a construir esse projeto. Mas o que vem por aí, Julinho, não é uma coisa simples. Isso já não era simples. Antes da pandemia, essa eleição tem que ser uma eleição marcada por projetos e seriedade. Agora, pós-pandemia, mais ainda. Porque, veja, Sorocaba tinha, antes da pandemia, oficialmente, e nós sabemos que os números oficiais são bem menores do que os números na totalidade, tinha já, Júlio, 25 mil desempregados. Esse já era o número de desempregados oficialmente em Sorocaba. Nós tínhamos, antes da pandemia, 50 mil exames, consultas e procedimentos na área da saúde. 50 mil pessoas esperando na fila para passar por uma consulta médica de especialidade, para fazer um exame de especialidade, para fazer uma cirurgia, algum procedimento. Isso antes da pandemia. Agora, com serviços essenciais, inclusive diminuído, a policlínica diminuiu seu número de consultas e de exames pós-pandemia. Portanto, todos os números antes da pandemia, que já eram ruins, já eram números inadequados, tende a piorar daqui para frente, pós-pandemia. E com agravante, né? A pandemia não tem um calendário que a gente sabe quando começou e quando vai terminar. Nós não sabemos quando que a pandemia terminará e o que será daqui para frente. Portanto, é preocupante, Julinho. Nós temos um projeto muito sério para Sorocaba e conforme vai chegando aí as perguntas, eu quero discorrer sobre isso. Claro, Renan, e principalmente outro ponto, né, de Sorocaba, que de ser melhores para se viver, hoje a gente tem uma taxa de miserabilidade do município sorocabano muito alta, né? E que vai ser um grande desafio, porque vai aumentar ainda mais, não só as partes. Porque o que vai acontecer, que a gente está vendo, né, que pode acontecer, não vão ser só essas pessoas que estão nessa taxa de miserabilidade, que eles já não têm o poder, né?
de compra, mas as pessoas da classe média ou até a classe média alta vão acabar sendo atingidas bruscamente, então o desafio está sendo ainda maior. Concordo com o que você falou, que o desafio dos próximos governantes vai ser muito maior do que já seria, né? Renan, estou aqui com algumas perguntas, eu só vou dar um agradecimento aqui para o pessoal que está assistindo e interagindo. Felipe Pagliato, Lipão, meu amigo, valeu, Lipão, tamo junto. Alex da Mata, Igor Gonçalo, um parceiraço jovem, outra liderança jovem. O Jorge Vieira, nosso companheiro pedetista, tamo junto. Daniel Lopes também. Estou de azul em homenagem ao PDT, ó. Estou de azul em homenagem ao PDT. Daniel Lopes, então, tá aqui, parceiraço. Muito obrigado, viu, Daniel? Ele que fez essa mediação, apesar de eu ser parceiraço do Renan, o Daniel que entrou em contato aí para a gente estar fazendo essa live hoje. O Rogério Alves, o Cano, parceiro meu, falou que travou, mas aparentemente já voltou. A gente estava com uns probleminhas no começo, mas já voltou, faz 6 minutos. Neto Urbana, Nebinha, parceiraço. E temos algumas perguntas para você já, viu, Renan? O Aron Fernandes, que é de São Bernardo do Campo, fez na Faculdade de Direito lá de São Bernardo, parceiraço de jogos, meu. Então, um abraço também para ele. O Bruno Argentino, grande dupla, fã de ambos. Então, vamos lá. Eu vou começar com a pergunta do Igor, que ele fez uma pergunta aqui, Renan. Qual é a sua visão de Sorocaba do futuro? Qual a sua visão agora, né, nesse cenário? Bom, primeiro mandar um abraço a todo mundo que está aí na live, seguidores do Julinho, mandar um abraço especial a todos os pedetistas aí online, Daniel Lopes, meu grande amigo, uma pessoa que eu considero um mentor, inclusive, escuto muito o Daniel e considero muitas opiniões dele, tá junto nesse projeto com a gente. Ô Igor, na verdade, antes de acontecer o processo, chegar a pandemia no Brasil, né, sabido que desde dezembro já tinha isso, eu, inclusive, fiz uma rodada nas rádios e expliquei um pouco, e na sequência eu escrevi um artigo, inclusive, que chama Um Projeto Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. Portanto, eu considero que tudo é importante, cultura é importante, esporte é importante, mas o nosso plano de governo e esse projeto que nós estamos construindo, que é um projeto de desenvolvimento, ele se baseia em cima de saúde. Hoje, como eu dizia, inclusive nas pesquisas, o próprio sorocabano aponta 39% dos sorocabanos consideram que a saúde é o principal problema da cidade. Segundo lugar, trabalho, emprego e renda. 26% das pessoas apontam que o principal problema de Sorocaba é trabalho, emprego e renda e oportunidade. Segurança pública, muito embora não é papel municipal do ponto de vista constitucional, temos vários advogados, doutores, aí, estudantes de direito assistindo. Do ponto de vista constitucional, a segurança pública não é obrigação do município, mas na prática acaba sendo. Como eu disse, as pessoas moram no município e em Sorocaba tem uma particularidade, que tem uma guarda municipal forte, efetiva, precisa ser mais valorizada, precisa reabrir urgentemente um concurso público, mas a Guarda Municipal de Sorocaba é histórica, fundada no começo da década de 90, e tem um papel de polícia em Sorocaba há muito tempo, inclusive prendendo bandidos. Maravilhoso, só um parênteses, maravilhoso o trabalho da Guarda, que ainda também não é reconhecida em muitas coisas. Exatamente, desmantelou muitas vezes crime organizado, tráfico de drogas. E educação, que em Sorocaba, a educação no ensino básico é muito boa, temos excelentes professores, excelentes condições do suporte pedagógico e tudo mais, mas tem um problema localizado, que é nos rincões, na periferia de Sorocaba, e muito focado também na questão de creche, vagas em creches, que as pessoas culturalmente acham que é direito do pai, da mãe, porque daí trabalha, mas não, a creche, a vaga na creche, é um direito da criança. E creche não é depósito de criança, creche faz parte do processo pedagógico. Quando uma criança vai para a creche,
vai para a pré-escola, quando ela chega na idade escolar, ela já chega sabendo ler e escrever, tendo já desenvolvida. Portanto, a creche é um problema localizado em Sorocaba. Especificamente, eu queria muito me debruçar, Julinho, sobre a questão do desenvolvimento econômico e social de Sorocaba. Hoje nós vivemos num mundo globalizado, já vista aí a pandemia que estava do outro lado do mundo, em poucos meses chegou aqui. Portanto, a globalização tem um lado bom, mas tem o seu lado ruim. Um desses lados ruim foi uma das coisas que provocou, muito por erro próprio também dos governos federais, mas efeito da globalização, é a desindustrialização que aconteceu no Brasil no último período. Você sabe, Júlio, que a indústria já foi responsável por 28% do nosso PIB na década de 70. Então, toda a riqueza interna, a indústria era responsável por 28% dessa riqueza interna. Hoje, em 2019, o último levantamento, é 7,5% a indústria significa no PIB brasileiro. Portanto, houve um processo, e está em curso ainda um processo de desindustrialização. Isso provocou muitas demissões, subempregos. A China é um exemplo. O que a China... Eu tenho amigos empresários, microempresários, médios empresários que, por exemplo, que fabricava calça, hoje não fabrica calça, ele mudou de ramo, porque a calça que chega da China para o Brasil, que chega especificamente aqui em Sorocaba, é 10 vezes mais barato do que o custo dele para fabricar. Portanto, esse é um dos efeitos. E dentro desse processo nosso, projeto nosso de desenvolvimento econômico, Sorocaba tinha que ser protagonista, porque hoje a economia, Júlio, a economia já foi baseada no petróleo, já foi baseado, você lembra que tinha a estrada de ferro sorocabana, no vapor, depois foi a metalúrgica. Hoje a economia mundial é a economia do conhecimento. É o conhecimento que é a matéria-prima hoje da riqueza dos principais países e das principais cidades. Por que eu estou falando isso? Porque Sorocaba é um polo industrial e de serviços. Nós temos aqui em Sorocaba cerca de 40 mil metalúrgicos, nós temos cerca de 10 mil profissionais da área química, da área de plástico e farmacêutica. Nós temos vários outros segmentos de serviços, por exemplo. E nós, aqui em Sorocaba, temos um parque tecnológico que tem tudo a ver com a economia do conhecimento, que é a principal hoje matéria-prima. Eu conversava com um amigo que mora na Irlanda, inclusive, e questionava ele, por que a Irlanda é tão rica? Daí ele falou, aqui, Renan, nós temos muitas empresas de tecnologia. A média salarial aqui é maravilhosa. Meu amigo está lá há 3 anos em Dublin. Portanto, e nós temos uma coisa já na frente, que eu dizia, que eu até elogiei o ex-prefeito Vitor Lipo, que foi de ser visionário no sentido de construir o parque tecnológico. Portanto, respondendo o Igor de forma direta, a Sorocaba do futuro, ela tem que cuidar do desenvolvimento e tem que cuidar do social. Rapidamente, e modelos bons, você não precisa ter vergonha de copiar, eu estive em Maringá. Maringá, Julinho, em 96, Maringá colapsou os serviços públicos, muita corrupção, caos no serviço público, e a sociedade civil organizada se reuniu, lá, associações de moradores, associação comercial, Rotary Club, enfim, diversos segmentos da sociedade se reuniram e criaram o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. Isso lá em 96. Nós estamos falando de 20 e tantos anos atrás, né? 24 anos atrás. Portanto, eu considero que Sorocaba tem que seguir o modelo de Maringá. Maringá, nesse conselho, criou um projeto para 30 anos, a cada 10 anos sendo revisados, e Sorocaba precisa criar a Sorocaba de 2030. Nós precisamos pensar o que será a Sorocaba daqui a 10 anos. Porque para 2030 a gente ter qualidade de vida, o sorocabano voltar a ter emprego, ter transporte, daí eu digo inclusive de mobilidade urbana, não transporte público, porque a pessoa que tem seu carro também não quer ficar
40 minutos parado no trânsito. E isso só com um planejamento através de um conselho, participando vários setores da sociedade. E eu considero que tem que começar exatamente pelo Parque Tecnológico, com convênios com as universidades e faculdades aqui da nossa cidade, focar em algum segmento específico. Inclusive, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que deveria focar o Parque Tecnológico na área de saúde, pesquise na área de saúde. Nós vimos agora quanto que custa um respirador. A dificuldade que é para você ter um respirador aqui no Brasil, nós precisamos importar da China. Eu acho que tem que focar o Parque Tecnológico na área de saúde, equipamentos, máquinas, ciência e tecnologia na área da saúde, pesquisa na área de remédios, E eu estou falando tudo isso não é da minha cabeça, não. Antes de acontecer a pandemia, eu estava fazendo um estudo dos principais setores de profissões do futuro. Então tem lá essa área de tecnologia, essa área de internet muito em alta e tudo mais. Mas uma área que me chamou muito a atenção é que o Brasil não produz conhecimento e ciência na área de remédios, na indústria fina, farmacêutica, na área de equipamentos hospitalares. Produz muito pouco. O Brasil importou, em 2019, 19 bilhões de dólares, importou do mundo inteiro, de diversos lugares, inclusive a maioria da China, 19 bilhões de dólares em equipamentos e produto, o refino, a conhecimento da área farmacêutica. Então, eu acho que por aí é uma das saídas para que Sorocaba volte, essa locomotiva chamada Sorocaba volte a estar nos trilhos. Muito bom, Renan. Você lembrou também o fato de Sorocaba sempre ser um expoente em indústrias, né? Sempre estar à frente aí do estado de São Paulo, que é um estado muito rico, e Sorocaba ser uma das principais cidades da indústria, né? E hoje, nós passando uma cidade rica, cheia de indústrias que possam trazer recursos para cá, e hoje Sorocaba passa por essa crise financeira aí, que a gente ainda não tem dimensão. Talvez você, como vereador, tenha um pouco mais, mas ainda não dá para mensurar isso. Outra coisa que você falou que eu achei legal, Renan, achei bem bacana, foi de Maringá, do conselho que foi criado, né? Eu sou um cara que eu gosto muito da construção coletiva, né? Para mim, a construção coletiva é o progressismo na raiz, na sua raiz. Então, eu gosto bastante disso. E Sorocaba não tem, né? Você não vê tanto a participação da sociedade, dos munícipes, nas próprias decisões. Sorocaba parece que eles esquecem. Os munícipes precisam criar essa cultura de não esquecer o que pode ser cobrado e o que não pode ser cobrado, né? Então, por essa participação que você falou de Maringá, eu acho que poderia ser muito mais ativa aqui em Sorocaba, principalmente se for pensar num projeto de Sorocaba no futuro, né? Porque se a gente está falando no futuro, o projeto não é agora. Você, como pré-candidato a prefeito, você pode até eventualmente ganhar a eleição, e não vai ser nem você que vai colher esses frutos, né? Vão ser os próximos que vão chegar até 2030. Então, a participação popular vai ser muito importante, eu acho, nesse projeto que você propõe, né? Renan, a gente falou bastante, muita gente está perguntando aqui, só um segundo, vou mandar um abraço aqui para o Álvaro, para a Débora. Oi, Débora, tudo bom? Para o Bigodinho, Lucas Ribeiro Silva, Bigode, um abração aí, pessoal que está assistindo. Estamos com 25 pessoas assistindo aqui, lembrando que depois vai ficar para compartilhar aí o pessoal, porque o bate-papo está sendo bem produtivo, e um ensinamento de projeto e planejamento para muita gente aí que está querendo ser alguma coisa e não tem projeto nenhum, né? Só se o projeto é se debruçar em outras pessoas. Então, fica aí esse ensinamento aí, pessoal, para vocês. Renan, Sorocaba da pandemia. Você que está no combate, é impossível. Você que está na linha de frente da Câmara, combatendo aí, ajudando no combate ao Covid-19.
como que tá, o que você projeta. Uma coisa que estão perguntando muito, principalmente aqui no meu bairro, Central Park, vou mandar um abraço aqui para todo mundo do Central Park também, Central Park do Seu Mané, Serra Talhada, grande liderança aqui. Comércio, previsões, o que esperar do combate, como está o hospital de campanha do Sorocaba, Renan? Julinho, antes de responder isso, eu só queria justificar aí para os seus seguidores o porquê que eu sou pré-candidato a prefeito, né? Claro. Eu considero que a Câmara é um espaço fundamental e importante de fiscalização, de criar leis, mas uma coisa que me angustiou muito nesses 3 anos e 5 meses que lá estou é exatamente que eu vejo as mazelas que o povo sorocabano passa e não é papel constitucional do vereador de resolver. O vereador tem que fiscalizar o executivo, fazer leis que tenham benefício para a população, mas, via de regra, é o executivo que consegue resolver os problemas práticos da vida do povo. Portanto, eu não faço da política meio de vida, eu sou professor, dou aula na Unip, na Exanc, no Objetivo de Sorocaba, estou licenciado por conta da vereança, mas não faço da política meio de vida e, portanto, serei candidato para debater seriamente a cidade de Sorocaba. Eu tenho 35 anos, acho, inclusive, que os jovens, e te dou parabéns por ser pré-candidato a prefeito, os jovens precisam ocupar a política, e uma coisa que você falou que eu considero fundamental, e é isso que eu vou propor na nossa candidatura, nas nossas propostas, vai ser uma campanha sem promessismo. Aliás, vou denunciar quem fizer promessismo, porque se já era ruim a situação do aspecto econômico para o país, para o estado e para o município, agora tende a piorar. Então não cabe promessismo. Mas uma das coisas é exatamente, Júlio, que eu não acredito que uma cidade dê certo, que um bairro dê certo, que uma rua dê certo, sem o sentimento de pertencimento da população. E penso que isso tem faltado muito para a população, não de Sorocaba sozinho, do Brasil. Escuto muito meus pais falando da década de 70, da década de 80, o espírito coletivo que existia. Cada um tinha suas aspirações pessoais, mas sempre deixando o espírito coletivo acima de tudo. Eu considero que nós vamos fazer um governo bom se a sociedade sorocabana participar desse governo. Tem um provérbio chinês que diz o seguinte: todo mundo quer a calçada de sua casa. Não tem como a cidade dar certo, pode ter o melhor prefeito, não tem como uma cidade dar certo sozinho, com o governo sozinho, com vereadores sozinho. É preciso que a população participe e também façam a sua parte. Cidadãos têm direitos, mas também têm deveres. Portanto, para justificar a minha candidatura, e penso que Sorocaba deve ter um prefeito jovem, nunca teve na história, jovem. O Rodrigo Agostinho, do PSB, foi prefeito em Bauru com 35 anos. Bauru, que é uma cidade média do tamanho de Sorocaba. Ele foi eleito e reeleito, saiu com aprovação de 86% da população, ficou 8 anos, eleito prefeito com 35 anos e transformou Bauru numa grande cidade e saiu muito bem avaliado. Então, penso que Sorocaba deveria seguir esse exemplo, que a juventude com gás, juventude que tem vontade de fazer, de construir uma cidade melhor, eu penso que Sorocaba deveria deixar essa oportunidade. Então, justificando o porquê da minha pré-candidatura. Sim, você justificando, para mim você não precisa nem justificar, porque você já sabe como é uma coisa que pode contar 100%. Renan, eu falei para você para a gente conversar sobre a Sorocaba na pandemia. O Felipe Pagliato mandou uma mensagem aqui para a gente, muito interessante essa mensagem, né? A gente vive hoje um cabo de força, né? Estadual, federal, e o município hoje está seguindo uma linha que você vai explicar melhor para a gente, mas ele perguntou: qual a sua visão sobre o debate político que está se sobrepondo aos debates técnicos no nível nacional em relação à Covid-19? E como que você enxerga, qual o impacto, né, dessa discussão no nível municipal? Eu acho a polarização que vem desde a campanha de 2014, se acirrou a polarização de pensamento no Brasil.
Eu acho isso, a política é natural, o ser humano é político por excelência, mas quando se coloca interesses ideológicos, políticos, partidários, eleitorais acima do espírito público, acima do espírito republicano, acima dos interesses do povo, penso que é muito maléfico. Aliás, penso que nós estamos em situação caótica no Brasil. Infelizmente, esse final de semana deve chegar a 10 mil mortos de forma oficial, lembrando que para cada número oficial nós temos aí uma defasagem de notificação. E digo isso porque esse cabo de guerra que você falou, Julinho, potencializa para que nós demoremos mais para sair dessa situação. Eu estudava sobre a Nova Zelândia, que se confinou, cumpriram uma quarentena de forma rígida, lá parlamento, né, e governo unidos, unissono na opinião, a população respeitou. Em 30 dias, a Nova Zelândia já voltou a reabrir o seu comércio, lógico, ainda obrigando máscara, com todos os cuidados, mas já não mais em isolamento. Então, essa polarização, os interesses políticos, faz muito mal para nós em todos os aspectos, do aspecto econômico, do aspecto da saúde, do aspecto da população ficar perdida com a informação. Portanto, eu acho isso muito, muito ruim. Júlio, sobre o caso de Sorocaba especificamente, eu penso que nós aqui, nós estamos numa situação estável, estávamos pelo menos até quarta-feira, até terça-feira, quarta e quinta já não foi dias bons para Sorocaba no aspecto da pandemia. Isso pode ser consequência que no último feriado as pessoas tenham subestimado o isolamento, lembrando que essa pandemia, ela começa, o que você faz hoje, ela gera consequências para daqui 10, 15 dias, portanto é um delay nos números, né? E aqui nós estamos numa situação estável. Quarta e quinta foram dias ruins. Triplicou o número de contaminados, não de óbitos, mas de contaminados. Então, se tinha média de 7 contaminados dias identificados, quarta-feira foi 23. Então, pensa, 7 para 23, nós estamos falando de 2 vezes mais, quase 3 vezes mais. O hospital de campanha tem pré-candidato, que é o pré-candidato a prefeito do tipo vale tudo. E isso não existe coisa mais baixa na vida política que pessoas que são do vale tudo eleitoral. Essas pessoas, gente, matam, morrem, vem de mãe, vem de filho para atingir seus objetivos. E isso, quem sai perdendo é o povo. Tem pré-candidato falando aí que o hospital de campanha está superfaturado, que o hospital de campanha está vazio. Primeira coisa a dizer, se estiver superfaturado, nós vamos descobrir, né? A Câmara Municipal já fez requerimento cobrando todo o processo de contratação. Lembrando que fora a Câmara Municipal, que aprova ou desaprova as contas do governo, tem o Tribunal de Contas, que também é um órgão fiscalizador, e também nós vamos mandar para o Ministério Público. E o Ministério Público tem dado anuência ou não para esse movimento. Então, hospital de campanha, graças a Deus que não tem ninguém no hospital de campanha. O hospital de campanha é um seguro de carro. Alguém aqui faz seguro de carro querendo usar? Alguém aqui faz seguro de vida querendo usar o seguro de vida? Não. Mas o hospital de campanha é um seguro. Qual é a dinâmica? E daí, gente, não foi a prefeita Jaqueline, eu vou ser candidata a prefeito, a prefeita Jaqueline também deve ser, seremos adversários. Mas é preciso ser honesto. É preciso ser honesto. Quem determinou a contratação do hospital de campanha não é nem a prefeita. É o conjunto da Secretaria Municipal de Saúde, formado por médicos, enfermeiros, técnicos, todos de carreira. Por que você faz o hospital de campanha? Porque em chegando em 70%, 75% da capacidade de leitos que nós temos na cidade,
já acende a luzinha amarela de atenção, porque, veja, o pico, eu disse que na quarta, a média de contaminados era 7, na quarta foram 23. Portanto, em 3, 4, 5 dias, Júlio, você pode mudar de uma situação estável para uma situação caótica. E o hospital de campanha serve para isso. Por que o hospital de campanha não está funcionando? Porque Sorocaba, graças a Deus, nesses 60 dias, está estável. Nós temos leito na Santa Casa, nós temos leito para situações mais leves daí na UPH Zona Leste, nós temos leitos para situações mais leves na UPA do Éden. O hospital de campanha também são para situações intermediárias. Então a pessoa está com detectou que está com coronavírus, está se sentindo mal, mas não precisa de respirador, ela vai ser assistida no hospital de campanha, certo? Ela teve uma evolução do quadro e piorou. No próprio hospital de campanha terão 5, ou podendo chegar até 10 leitos de UTI. Está na UTI do hospital de campanha aguardando vaga para Santa Casa, certo? Então, o hospital de campanha foi feito como retaguarda. Portanto, graças a Deus que nós não estamos usando, espero não usar. O hospital de campanha vai ser administrado por quem? Inicialmente seria pela Santa Casa, a própria Secretaria de Saúde achou que não precisava, portanto, se contratasse a Santa Casa ia ter que pagar mesmo sem estar usando, e a Secretaria de Saúde fez um chamamento de próprios servidores públicos, e os servidores públicos, se precisar funcionar, médicos, enfermeiros, profissionais da área administrativa, é que administrarão aquele hospital de campanha. Mas eu sinto assim, as pessoas questionam muito sobre esse negócio do hospital de campanha, que parece que as pessoas estão querendo que usem o hospital de campanha. Exatamente. Não, nós não queremos que utilize. Mas gastou 1,5 milhão para construir o hospital de campanha, é o seguro do carro. 1,5 milhão. Porque eles falam de 3 milhões, tem pré-candidato aí vendendo isso, se fosse contratar uma empresa para administrar aquilo lá. Não é verdade que custou 3,5 milhões. Portanto, 1,5 milhão podendo chegar lá. Hoje tem 84 leitos, caso monte do dia para a noite. Mas o leito lá ficou grande. Se numa catástrofe geral, você pode transformar em até 180 leitos o hospital de campanha. Portanto, é um pouco disso. Sorocaba pós-pandemia, Juninho, muito preocupante em todos os aspectos. E a saída é o governo federal, e daqui a pouco digo por quê. Juninho, Sorocaba recebia cada 10 dias de participação do ICMS, do governo estadual, de produtos e serviços que são vendidos, a parte de Sorocaba, de tudo que era comercializado aqui dentro, recebia em média 16 milhões de reais do governo estadual a cada 10 dias. 16 milhões a cada 10 dias. Sorocaba, nesses últimos 60 dias, tem recebido como participação do ICMS 1,5 milhão, 2 milhões a cada 10 dias. Portanto, sai de 16 milhões a cada 10 dias e cai para 1,5 milhão, 2 milhões a cada 10 dias. A economia está parada, o único setor que está funcionando é de alimentos, supermercados, sobretudo. Portanto, olha a queda de arrecadação. A fonte própria, fonte municipal, ISS, IPTU, também está na mesma proporção. A Secretaria da Fazenda fez um estudo. Se o PIB do Brasil caísse em 2020, porque vai cair, mundialmente o PIB vai cair, caísse 3,5%, Sorocaba perderá 2020 249 milhões. Só que todas as projeções, a projeção mais otimista que eu vi foi de 5%. E a mais pessimista foi ontem o professor Rodrigo Vilela, da UFSCar, eu fiz uma live com ele, economista. Muito bom. Já saiu uma estimativa para um instituto respeitado de economia, que o Brasil pode cair 11% no PIB esse ano. Veja, se 3,5% de queda no PIB significa 249 milhões de queda de arrecadação em Sorocaba, vamos fazer uma média do mais otimista e para o mais pessimista. 11 mais 5 são 16. 16 dividido por 2 dá 8. Então, Sorocaba, o Brasil deve cair na média do PIB 8%
Se você fizer a regrinha de 3, 8% na queda do PIB, vezes os 3,5, que significa 249 milhões, nós estamos falando que Sorocaba pode perder esse ano 1 bilhão de reais de orçamento. 1 bilhão de reais de orçamento. O orçamento de Sorocaba é de 3,3 bilhão, com uma capacidade de investimento só de 3%. 3% de 3 bilhão e 300 milhões, nós estamos falando que Sorocaba tinha capacidade de investimento apenas de 100 milhões de reais. Todos os outros 3 bilhões e 200 milhões são de custos fixos. 44% do orçamento de Sorocaba é gastado na folha para manter o serviço público municipal com os 11 mil servidores. E mais os que não estão na ativa, os inativos. Os outros 52%, 53% são de custos fixos, para pagar subsídio do transporte de transporte coletivo, que custa 60 milhões de reais por ano para subsidiar o sistema, para pagar a coleta de lixo, que também vai mais lá 40 e tantos milhões, contrato para manter limpeza, ou seja, tudo o resto são contratos e despesas fixas. Agora faz a conta, se só sobrava 100 milhões de reais, que não era dinheiro carimbado, para investimento, se você perder 1 bilhão em 2020 e o governo federal não repor isso, porque inclusive o Congresso Nacional, há 10 dias, acho que cerca de 15 dias atrás, votou uma PEC de reposição para estados e municípios. Se não tiver reposição por parte do governo federal para estados e municípios, vai colapsar, porque nós estamos num momento de alta de despesa e de queda de receita. E essa fórmula é uma fórmula que gera caos. Portanto, Júlio, é preocupante se nós, de fato, a sociedade sorocabana, independente de diferenças políticas, independente de diferenças ideológicas, não fizer um pacto municipal, sobretudo as lideranças da cidade, os agentes políticos, não fizeram um pacto municipal e não tiver uma pessoa séria, responsável, que conheça a cidade. Eu sou membro da Comissão de Economia da Câmara Municipal de Sorocaba, já fui presidente da Comissão de Saúde de Sorocaba, já presidi a CPI dos transportes de Sorocaba, portanto, eu sou apaixonado pela minha cidade, sou nascido e criado, moro aqui, mas já estudava antes, mas quando eu chego na Câmara Municipal, nesses 3 anos e 3 meses, até por obrigação de ofício, eu tive a oportunidade de estudar a minha cidade, de conhecer a fundo a minha cidade, portanto, não cabe espaço para proselitismo político, promessismo. É fundamental que o próximo gestor conheça a cidade e proponham medidas criativas e que possa tirar Sorocaba do atoleiro que já estava e do atoleiro que pode vir aí. Renan, realmente nós estamos passando por um momento muito difícil, né? E realmente a conta vai ser quase impossível de fechar, né? Se não tiver um plano emergencial agora, né? Mas acredito que vocês vão... A Jaqueline, a prefeita Jaqueline, um abraço para ela, se ela tiver a oportunidade de assistir a gente, ela que é uma amiga, ela tenho certeza que está fazendo um grande trabalho também nesse combate. Você, não preciso nem falar, né, Renan, que eu conheço de perto o trabalho, acompanho o seu trabalho, sei que nada está sendo feito por baixo dos panos. Digo mais, as pessoas que estão fazendo esse tipo de calúnia contra o que vocês estão fazendo são canalhas, né? São mentirosos e oportunistas também, porque estão se aproveitando de um momento em que realmente a estabilidade é muito grande e vocês, vereadores, até tem uns que são vereadores, né? E não estão fiscalizando isso na Câmara, só estão bradando por aí em vídeo de Facebook. Mentiras. Nós precisamos acabar com esse oportunismo, né? Principalmente aqui em Sorocaba. Eu acho que o oportunismo tem que acabar na base. Eu acho que Sorocaba vai fazer um grande trabalho nesse sentido. Os oportunistas vão ser deixados de lado. Até porque um cara que é oportunista, se chega ao poder, ele tem, com certeza, ele tem chance de acabar
de vez com a cidade, né? Você viu o último oportunista que foi o prefeito, que aconteceu. Então, assim, meus parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Vou combater qualquer tipo de calúnia que não seja real, né? Qualquer tipo de mentira que seja falada. Então, eu estou falando isso aqui na live aqui para os meus seguidores e vai ficar gravado aqui. Os mentirosos vão ser deixados de escanteio, porque a verdade vai vencer, principalmente nessa próxima eleição agora em 2020. Então, Renan, eu queria agradecer você por ter aceitado esse convite da live. Espero fazer algumas mais com você. A gente tem bastante tema para debater aí, vai ser muito legal. Foi um prazerzão estar aqui conversando, principalmente debatendo alguns temas importantíssimos, né? Se eu pudesse falar uma palavra para os munícipes de Sorocaba sobre tudo isso que está acontecendo, né? Tenham esperança e confiança nos representantes. Tenham esperança e confiança, porque com certeza eu conheço eles, então eu sei que eles estão fazendo um grande trabalho. Como eu digo sempre, Renan, muito obrigado e vou encerrar minha fala para você agradecer depois. Nenhum passo atrás, sempre adiante. Tá aí, Julinho. Obrigado pela oportunidade. Espaço importante. A política tem merecido pouco crédito, é bem verdade, mas não tem outra saída a não ser pela política, pela democracia, pela participação popular. Portanto, pessoas como você, que jovem que liderança que está aí numa sexta-feira à noite, frio, mas se colocando à disposição de forma abnegada para debater o futuro da sua cidade. Portanto, não tem outra saída a não ser esse tipo de construção. Eu queria dizer para todo mundo que está em casa, que nos acompanhou aqui, agradecer aí pelas perguntas, pela participação, dizer que fazer a nossa parte, se cuidar, participar ativamente da política agora, não só no ano 2020, mas todos os anos, sempre, procurar sempre o contraditório, escutar uma informação, ir atrás de outra fonte, buscar informações de fontes diferentes, porque muita mentira está na rede. E dizer o seguinte, se não tem receita pronta, não tem fórmula pronta, não tem solução fácil para problema complexo, que é o que nós estamos vivendo no momento. Considero que é observar, experimentar e ver o resultado, e assim, com certos e com erro e com acertos, nós vamos sair de tudo isso. Se puder, fique em casa. Se não puder, se estiver aqui para a rua, use máscara. Tenho certeza que nós vamos vencer tudo isso. Obrigado, Julinho, pelo convite. Estou aqui à disposição. Espero ter a oportunidade de debater muito mais coisa aí para a nossa cidade, Sorocaba, que eu amo de paixão. Um grande abraço aí ao Gabriel, a Patrícia, que nos ajudaram no suporte aqui da nossa live. Um abraço aqui também, Renan. Valeu, Renan. Tamo junto. Boa sexta-feira, bom final de semana a todos. Valeu.